A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, e eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém. Vemos aqui que Neemias, ele era copeiro do rei e que a gente percebe aqui uma intimidade, né? Nós vemos que o rei todos os dias era costume, não é? De Neemias servi-lo. E vemos que ali foi criado uma intimidade dos dois, né? Vemos que o rei começa a perguntar, percebe que Neemias não estava muito bem, porém ele sabia que Neemias não estava doente e que aquela tristeza era algo sentimental, né? E o Senhor falava, enquanto eu lia a palavra do Senhor, o Senhor falava ao meu coração que Ele quer mais intimidade conosco. Ele quer que a gente conte para Ele o que está acontecendo. Ele quer que a gente fale para Ele das nossas tristezas, das nossas alegrias, ou seja, Ele quer que a gente tenha mais intimidade. Devido ao rei conhecer bem Neemias, ele entendeu logo que estava acontecendo alguma coisa e ele quis saber o que estava acontecendo. Né? O que tinha acontecido com ele, por que, que ele estava daquela forma, né? Sendo que ele estava bem de saúde. Né? Assim é com o nosso Deus. Nós temos que estar diariamente conversando com o nosso Deus, em oração com o nosso Deus. Não é só, eu não conversei hoje com o Senhor porque eu não tive tempo de ir ali num cantinho de oração e me ajoelhar. Não, não é só nestes momentos. Diariamente, enquanto você estiver preparando o almoço, você está ali com o seu pensamento com Deus, está conversando com o Senhor. Enquanto você está lavando a louça, varrendo a casa, você está com o pensamento em Deus, orando, pedindo ao Senhor, não é, as suas misericórdias para o seu lar. Enquanto você está trabalhando, você pode estar com o seu pensamento ligado no céu, ao invés de estar levando o seu pensamento para outros lugares, em preocupações, em outras coisas, né? Vamos aprender a estar na presença do Senhor diariamente. Ele quer mais intimidade conosco, a conversar com o Senhor, tudo colocar o Senhor em primeiro lugar. Né? Se é uma pessoa que tem vários amigos ou uma pessoa a qual você confia, vá primeiro na presença de Deus, depois você vai conversar com essa pessoa, depois você vai conversar com o seu esposo, com a sua esposa sobre esse assunto. Coloca o Senhor em primeiro lugar, conte para Ele em primeira mão. O Senhor, Ele gosta dessas coisas, né? O Senhor me faz lembrar quando ele visitava Adão lá no paraíso todos os dias, ele procurava ter o que? Intimidade. Não é? Nós sabemos que Adão poderia ter tido uma atitude completamente diferente, pois Deus ia todos os dias conversar com ele. Ele poderia muito bem, quando tivesse acontecido
situação a qual Eva deu aquela fruta, ele poderia ter dito, não, eu vou consultar ao Senhor, por mais que ele já sabia que não podia, mas eu vou primeiro consultar ao Senhor e contar ao Senhor o que está se passando, não é? Pois sabemos que Deus ia todos os dias conversar com Adão, então Deus, ele não desistiu de ter comunhão conosco, através da sua palavra, através do amor de Jesus que foi crucificado na cruz, não é? Ali, por amor a nós. Então, meus irmãos, o Senhor sempre vai querer mais intimidade conosco, vai querer ter mais comunhão através de quê? De oração, da oração, através da leitura todos os dias da palavra do Senhor, as direções, a gente dizia assim, eu vou pegar agora aqui e eu vou buscar uma direção do Senhor na palavra dele. E a gente vai ver a nossa vida tendo uma outra direção. A nossa vida indo na direção que Deus quer que a gente faça. Uma atitude que Deus quer que a gente tome a atitude certa, não ser levado pelos nossos sentimentos no momento, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, eu tô com raiva, eu vou fazer isso aqui, é assim mesmo e tudo. E faz pessoas que são movidas pelos sentimentos, né? De raiva, sentimentos ruins, né? E ali muitas das vezes até estraga toda uma vida porque não consultou a Deus, né? Que era para ter recebido de Deus a direção. Aqui nós vemos que Neemias, o rei, quis saber, ele era um homem tão bom que ele quis saber o que estava se passando com o copeiro dele. Ele poderia nem estar nem aí para os empregados, servos do palácio dele, não é? Mas não, ele quis, ele se importou, ele chamou a atenção daquele rei em se preocupar o que é que está acontecendo com Neemias, mas Neemias tem tudo aqui, vive bem, está com saúde, está me servindo, porque se Neemias estivesse doente, ele não estaria servindo ao rei, não é? E ali surgiu, Deus fez com que surgisse ali, era um trabalhar do Senhor, Deus fez com que surgisse ali aquela preocupação daquele homem em perguntar, e vemos aqui que Neemias ficou também muito preocupado, pois ele não poderia estar na presença do rei daquela forma, não é? Mas nós vemos que tudo aquilo ali foi Deus trabalhando, né? Através da bondade daquele homem, Deus fez com que ele procurasse saber o que estava acontecendo com Neemias. E Neemias já vinha saindo de um período de oração e jejum, não é? E ali Deus deu aquela direção, aquela resposta ali de imediato que Neemias tinha que dar ali ao rei, não é? E através daquela conversa, daquela comunhão, daquele negócio, surgiu ali a oportunidade de Neemias ir voltar ali para o seu povo, para ajudar o seu povo com tudo aquilo que ele precisava. Vemos que Deus trabalhou grandemente nesse negócio, né? Deus, ele é fiel, bom e maravilhoso, né? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais no seu coração. Amém.